Quando nós lemos os primeiros capítulos de 1 Samuel, nós vemos que aquele povo já não ouvia tanto a voz de Deus. Raramente eles ouviam a voz do Senhor. Raramente eles tinham visões. Mas naquele belo dia, o Senhor aparece a Samuel, o Senhor se declara a Samuel, o Senhor chama a Samuel para ouvir a voz dele. Só que Samuel estava no templo, Samuel estava sendo ensinado por Eli, e ele não consegue identificar que aquela voz era a voz de Deus. Mesmo morando no templo, mesmo sendo ensinado sobre Deus, ele ainda não tinha essa sensibilidade de detectar que era Deus que estava falando com ele. Mas Eli percebeu, depois da terceira tentativa, que poderia ser Deus. Um homem que tanto ouviu Deus falar, um homem que tinha uma intimidade com Deus, mas que agora já estava com a sua visão embaçada, mas já que agora não tinha tanta sensibilidade assim. Depois da terceira tentativa, ele percebe que poderia ser Deus a falar com Samuel. O que me chama a atenção nisso é que a palavra do Senhor diz que raramente o Senhor falava, raramente aquele povo tinha visão. Vamos aqui. Samuel ouve o Senhor, o menino ouve o Senhor através da direção de Eli, um homem que tinha experimentado coisas grandiosas em Deus. Samuel é direcionado a dizer: eis-me aqui, Senhor. E observe que o menino, ele recebe uma direção para aquele homem que percebeu que era a voz do Senhor. O menino recebe uma direção pontual, dura, para entregar aquele homem. Não era nada fácil aquilo que Samuel recebeu. A primeira vez que Samuel recebe algo de Deus, não era que Eli receberia uma casa nova, um carro novo, não. Era que Eli pagaria um grande preço pela sua vista grossa, por ter ignorado o que os seus filhos estavam fazendo. Ele receberia uma grande punição por simplesmente ter feito vista grossa, pela sua falta de zelo, pela falta de comprometimento dos filhos dele para com a casa do Senhor. Quando a gente volta um pouquinho nos capítulos anteriores, nós vemos que os dois filhos de Eli simplesmente levavam a vida no templo de qualquer forma, levavam a vida sacerdotal de qualquer forma. Eles queriam o melhor para eles. E quando alguém ia falar com eles, quando alguém ia repreender, eles ainda achavam ruim. Se deitavam com as mulheres, faziam coisas absurdas. E o Senhor ali usou outras pessoas para dizer para Eli: Eli, conserta esses meninos teus. Eli, olha o que teus filhos estão fazendo. E Eli até tenta. Ele até tenta resolver aquela situação, mas não vai a fundo. Tem aquela conversinha ali, mais ou menos, com os filhos dele, mas não endireita, de fato, o altar. Não direita, de fato, aquela situação vergonhosa que os filhos deles estavam causando para o templo, estavam escandalizando a obra do Senhor. E simplesmente deixou que a vida os levasse. E agora, Samuel é incumbido a levar aquela palavra. Só que Samuel teme. Porque um menino, a primeira vez que o Senhor fala com aquela criança, com aquele menino, é uma palavra dura. E ele sente medo, ele fica aterrorizado, porque, meu Deus, quem sou eu? O menino, para corrigir agora um homem velho, para corrigir agora aquele que me ensinou, para corrigir aquele que me ensinou a amar a Deus. E esse Deus que agora, pela primeira vez, eu estou ouvindo a voz. Eu quero te falar uma coisa, querido. É chegado o tempo onde Deus calará a voz de muitas pessoas. É chegado o tempo onde o Senhor vai calar a voz de muitas pessoas, já velhos, já ali há muito tempo, sentados nos seus tronos, sentados ali nos seus lugares de honra, mas que estão ignorando o que estão fazendo dentro da casa do Senhor, ignorando o que os seus estão aprontando na casa do Senhor, com medo do que vão falar, com medo do que vão dizer, com medo das retaliações, com medo da vergonha muitas vezes. O que é mais engraçado é que eles têm medo da vergonha do que os outros vão falar, mas não têm medo de quando o Senhor os expor. Eles não têm medo de quando o Senhor os expor, assim como Deus o fez com Eli naquele dia.
mas também é o dia que o Senhor levantará meninos. É o dia que o Senhor levantará meninos que para muitos homens velhos são apenas meninos inexperientes, mas que o Senhor levantará com autoridade, com poder e com ousadia. E se você hoje se sente assim, o menino inexperiente, mas que já se atentou, que é o Senhor que está falando contigo, não temas, se levante, seja a voz profética para esse tempo, seja a voz profética para essa geração. Não se cale, não se cale, porque o Senhor trabalhará em você, o Senhor te dará toda a unção necessária, o Senhor te dará todas as capacitações necessárias para este tempo. E se você se vê assim, como Eli fala assim, olha olha a conversa de Eli mais lá à frente, ele fala assim, que se cumpra a palavra do Senhor, que se cumpra o desejo do Senhor. Era hora de Eli se arrepender, meu Deus, tem misericórdia, era hora dele voltar lá para esses meninos dele rebelde. Esses meninos que não tinham comprometimento nenhum com a obra de Deus, que estavam envergonhando o nome do Senhor. Era hora dele ter de novo aquela conversa dura, difícil, de correção, de disciplina com os filhos. Mas ele simplesmente diz que se cumpra o querer do Senhor, que se cumpra a vontade do Senhor. E quando a gente anda mais um pouquinho, o que se cumpre? Os 2 filhos dele são mortos. E quando ele recebe essa notícia, que os 2 filhos dele são mortos, que a Arca da Aliança é roubada, ele cai e quebra o pescoço. E a esposa de um dos filhos dele, grávida, morre na hora que estava gerando, na hora que estava dando à luz aquela criança. Porque, queridos, o Senhor não brinca. Muitos estão zombando, muitos estão brincando de serem cristãos, muitos estão naquela mornidão, fingindo, achando que o Senhor não está vendo a bagunça que está acontecendo dentro da casa dele. Muitos estão achando que o Senhor está fazendo vista grossa, mas o dia do Senhor virá e não se tardará. E nesse dia, se for preciso, ele levantará meninos para apontar o dedo na sua cara e dizer: conserta-te enquanto há tempo, conserta-te enquanto há tempo. Sabe por quê? Lá em Apocalipse nós vamos ver que o Senhor vomitará os mornos. O Senhor diz assim: antes tu foste frio ou quente, mas os mornos o Senhor vomitará. Se você recebe essa palavra, endireita hoje o teu caminho. Se você se vê assim, fazendo vistas grossas, levando a obra do Senhor de qualquer forma, vendo coisas erradas acontecendo na casa do teu pai, na casa do teu Deus, e simplesmente deixando a vida te levar, a vida leva eu, porque você não quer causar escândalo, porque você não quer que a sua família seja envergonhada, porque você não quer mover algumas pessoas de lugar, porque você prefere mais o comodismo da tua família do que a obra de Deus, porque você está mais preocupado com o teu umbigo do que com a obra de Deus. Cuida-te, cuida-te, porque o dia do Senhor virá, porque o dia do Senhor virá e não tardará. É hora de endireitarmos a nossa casa, é hora de endireitarmos tudo aquilo que está fora de ordem, porque é muito mais precioso zelarmos pelo bem do Senhor do que estarmos preocupados com o nosso próprio umbigo. É o tempo onde o Senhor calará grandes líderes. Sabe por quê? Porque eles estão muito mais preocupados com o bem-estar da família deles. Eles estão muito mais preocupados com o que a família deles carregam do que aquilo que o Senhor tem chamado. É o dia que o Senhor calará muitos e muitos e muitos. O Senhor tirará a voz de muitos e levantará meninos com muita autoridade, com muita unção, que será uma voz profética para este novo tempo, que não se calará, que não se intimidará diante de tantos homens que estão aí, anos e anos e anos, fazendo vista grossa para o que estão fazendo, para que estão roubando a gordura do povo de Deus, para que estão roubando muitas vezes dentro da casa do Senhor. Se arrume, se aprume, se ajeite, porque é chegado um tempo de conserto. É chegado um tempo onde o Senhor não fará mais vista grossa, onde o Senhor não fechará mais os olhos dele diante de tanta banalização, diante de tanta bagunça que está virando em alguns lugares. O Senhor não fechará mais os olhos dele. Se você se vê nessa situação,
Não faça simplesmente como Eli. Que o Senhor cumpra o teu querer. Não, se humilhe hoje diante do Senhor. Se humilhe hoje diante do Senhor e fala: Pai, a minha casa pecou contra ti. Senhor, a minha vida, nós pecamos contra ti, Senhor. Vá lá, conserta o teu altar diante do Senhor. Clame por misericórdia. Clame por misericórdia. Peça a graça do Senhor, porque Ele é misericordioso para perdoar. Todos aqueles que confessam, todos aqueles que deixam, todos aqueles que param de praticar iniquidade. Ele é misericordioso para te alcançar com perdão neste dia, para te alcançar com misericórdia nesse dia, para restaurar sua família, para restaurar tua casa, para te levantar mais uma vez, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você endireitar a tua casa e entender que este lugar onde o Senhor te colocou é um lugar santo, é um lugar puro e que exige sim respeito, exige sim obediência, exige sim renúncia, exige muitas vezes, você cortar o mal pela raiz, exige muitas vezes você tirar muitas pessoas da sua zona de conforto, porque mais vale a obra do Senhor do que o seu próprio umbigo. Receba essa palavra em nome de Jesus, que ela queime no teu coração e que você aí, se você se sente um menino ou uma menina na obra do Senhor, saiba que você é uma voz profética para esse tempo. Não se cale diante de Eli, não se cale diante de vários que vão te levantar para te intimidar, para te calar. Seja a voz que o Senhor levanta neste tempo. Em nome de Jesus, que Ele endireite as nossas casas, que Ele endireite as nossas vidas e nos dê coragem para avançarmos, zelando não pelo nosso próprio umbigo, mas pela obra dele. Amém.